Chega de ter dificuldades e problemas na hora de tirar um plano seu do papel. Acompanhe comigo como eu vou estruturar o planejamento da execução do desafio que eu falei no vídeo anterior. Desafio este que será falar 15 dias seguidos em frente à câmera, com o objetivo de desenvolver essa habilidade numa velocidade intensa. Tá? Então, eu quero que você entenda todo o racional de como eu penso e como eu estou enfrentando este problema para resolver da melhor forma possível. Vem comigo. Eu dei uma aprimorada na estrutura do trabalho que eu havia mostrado no vídeo anterior, que era uma visão geral do meu objetivo de criar e validar uma consultoria online até o final de maio de 2026. Então, eu refinei um pouco mais e aqui está a visão geral, né? E o que interessa para a gente é como que esse desafio ele se encaixa nesse meu objetivo maior. Se nós olharmos, quando a gente quebra a etapa de consultoria online validada, eu separei por uma fase de experimentação, ou seja, é literalmente teste para descobrir o que é que eu gosto de falar, o que é que tem demanda e por aí vai. Depois, a definição do modelo de negócio, produto mínimo viável, oferta e processo comercial. Eu não deixei nada embaixo dessas caixinhas agora porque não me interessa, já que o foco está na fase de experimentação. Até pôr aqui uma marcação. Tá? Então vamos lá. Dentro da fase de experimentação, nós temos 3 grandes caixas: gravação dos vídeos, teste de temas e análise de resultados. Óbvio que a ideia é que quando eu termine essa fase de experimentação, eu decida sobre o que é que eu vou falar e sobre qual consultoria eu irei criar. Tá? Como o meu objetivo principal é fazer todo este processo através do canal do YouTube, a gente começa pela parte de gravação dos vídeos, que é meio óbvio. E dentro de gravação, nós temos todas essas etapas que eu resolvi quebrá-las para facilitar o trabalho. Definição dos recursos, e aqui eu estou falando toda a infraestrutura. Então a gente está falando de câmera, cenário, tripé, iluminação, oratória. Todos esses componentes que são fundamentais na gravação de um vídeo para o YouTube. Depois a gente vem para a etapa de planejamento de vídeos, produção, edição e a fase final de fazer o upload e postar no YouTube. Onde que o desafio falando com a câmera durante 15 dias seguidos se encaixa? Eu não vou desdobrar nesse vídeo, que não é o objetivo, mas no vídeo anterior eu dei uma visão das habilidades que existem por trás de um trabalho a ser realizado. E dentro das habilidades que existem para executar esses trabalhos aqui, uma dessas habilidades é falar, a habilidade de falar com a câmera. Ou seja, é oratória. Oratória pura, só que é apresentada na frente de um equipamento digital. Então, como eu julgo que isso aqui tem um impacto absurdo no que eu quero fazer, eu priorizei para desenvolver esta habilidade. E a forma que eu escolhi foi me jogar num desafio, tá? De 15 dias consecutivos falando com a câmera, com algumas estratégias, obviamente, para que eu acelere o desenvolvimento dessa habilidade. Dito isto, agora você tem a visão de como que o desafio de falar com a câmera se encaixa com toda a estrutura do meu objetivo final. E agora vem a parte mais difícil de todas. Beleza, tá muito bonito o planejamento, tá bem robusto tudo. Mas se a gente não conseguir executar isso aqui, o que é que vai adiantar? Nada, exatamente. Para a execução, eu vou mostrar como eu pensei os 2 principais pontos, tá? Primeiro ponto de todos, e assim, ó, eu já caí nessa armadilha há muito tempo, que é o seguinte: quanto tempo eu tenho disponível na minha semana, considerando todas as minhas rotinas, para me dedicar a este projeto? Essa é a pergunta
mais importante de todas. Porque senão eu caio na armadilha de achar que posso fazer mais do que eu consigo, me frustro e desisto. Então, o que foi que eu fiz, né? Além de saber quanto tempo eu tenho, quando? Por quê? Eu vou explicar. Não adianta eu ter tempo sobrando, por exemplo, todos os dias eu tenho 1 hora sobrando, que é de 8 às 9 da noite. Mas eu me levanto de 4h40 da manhã. Que energia você acha que eu vou ter de 8 às 9 da noite? Eu já estou quase dormindo para o próximo dia. Então, entenda que aqui é muita maturidade, porque é uma relação de tempo e energia. Então, depois que eu fiz essa relação bem feita, que foi que eu cheguei à conclusão? Eu tenho lá minha janela, né? Segunda. Vou botar aqui segunda a sexta, porque é muito parecido a minha rotina durante a semana. Então, eu tenho o bloco da manhã aqui, que está totalmente ocupado por trabalho, CLT. Eu tenho, então eu vou chamar aqui de manhã, né? Eu tenho o bloco da tarde, idem, tá do mesmo jeito. Né? E aqui eu tenho um bloco da noite, que eu tenho uma parte da noite livre. Que parte é essa? Eu chego em casa de 18 horas. Então eu tenho de 18, na teoria, eu tenho de 18 até 21, que é mais ou menos uma hora que eu gosto de me desligar para descansar. Eu tenho, na teoria, essas 3 horas disponíveis. Só que eu preciso comer, eu preciso tomar banho, eu preciso conversar com minha esposa, saber como foi o dia, tudo isso. Então percebe que essas 3 atividades aqui, elas já deram uma esmagada muito grande no meu espaço de trabalho. Então, pensando em me proteger de mim mesmo, né, do cansaço, a falta de vontade, essas coisas todas, o que foi que eu decidi fazer? Eu coloquei, tá, como objetivo e como compromisso, antes de mais nada, a primeira coisa que eu chego em casa, tomo um banho, coloco uma camisa e venho gravar. Então, por volta de, vou pôr aqui, por volta de 18h30, é a hora que eu vou abrir a câmera, vou começar a falar e vou cumprir minha meta do dia. Porque esse desafio são vídeos relativamente curtos, então são vídeos ali de 4 a 8 minutos no máximo, tá? Então essa foi a primeira etapa que eu fiz. Beleza, estamos analisando a questão do tempo, para que eu não caia na armadilha. Depois que eu analisei a questão do tempo, aí eu vou entrar na parte dos sabotadores. Que eu também mostrei no vídeo anterior, que nada mais é do que antecipar os riscos. Então, como é um desafio simples, mas, embora seja simples, não é fácil, porque a gente está falando de uma nova coisa durante 15 dias seguidos e eu já tenho uma vida acontecendo, eu preciso entender o meu ponto fraco. Quais são os meus pontos fracos e como eu me proteger deles de forma antecipada. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu até acabei de falar, cansaço físico. Ou seja, qual é a contramedida que eu vou fazer para isso? Para cada problema eu tenho que ter uma contramedida. Eu vou botar de verde. Então, vou gravar às 18h30 como prioridade. A primeira coisa que eu vou fazer. Tá? Segundo sabotador. Dificuldade na preparação. Eu não estou gravando diretamente com a câmera do celular. Eu poderia optar por essa forma, mas eu escolhi gravar com os instrumentos que eu tenho aqui usando o meu computador, como o cérebro da coisa. Então, por que eu fiz isso? Fica mais fácil, eu já deixo o arquivo aqui, faço o upload e tal, e eu tô aproveitando para aprender sobre outras, iluminação, posicionamento, por aí vai. Então,
O que é que eu fiz para que isso aqui não seja um empecilho? Porque imagina, todo dia que eu chego, eu tenho que montar a luz, montar computador, montar a câmera, não sei o que, cabo, tudo, não vai funcionar. Então, eu deixar o setup montado. Então, eu já deixei tudo pronto. Eu só chego, desbloqueio o computador, ligo a câmera, começo a falar, ligo a luz e começo a falar. Isso foi um outro ponto. Então, assim, esses dois juntos, eles são os principais responsáveis para fazer com que eu falhe, né? Com que eu desista. E tem um terceiro que é mais psicológico, tá? Ele é mais mental, que é, eu vou colocar aqui como querer dar certo de primeira. Então, eu preciso entender que o foco agora não é gravar vídeos perfeitos. Eu vou errar. Vai ter oportunidade de posicionamento de câmera, de iluminação. Minha voz não vai estar do melhor jeito que eu gostaria que tivesse, por aí vai. Mas eu preciso entender que o momento agora é de volume e ajustes, mas ajustes pequenos, uma coisa por vez. Então, o que eu coloquei aqui, o que eu estou fazendo para mim na prática aqui é focar em um ajuste por vez. Senão eu fico maluco, né? Senão, literalmente, eu quero agora ter o roteiro perfeito, a iluminação perfeita. Esquece, não vai funcionar, principalmente numa coisa muito nova. Então, esses três aqui, eles já são suficientes para me proteger, né? E qual é o mecanismo que eu estou usando para me manter motivado? Eu coloquei posso até colocar aqui como falta de motivação, né? Pode ser um problema. Falta de motivação. Eu imprimi um cronograma. Então, está impresso um cronograma que eu vou marcando os xizinhos à medida que eu vou progredindo. Então, eu vou colocar aqui, ó, um cronograma do progresso. Perfeito. E uma outra coisa que pode se encaixar aqui nessa dificuldade da preparação, ao invés de eu gravar e postar o vídeo no mesmo dia, porque envolve outras atividades, eu tenho que fazer capa, não sei o que, tudo isso são sabotadores, eu separei os processos. Então, eu gravo primeiro nos dias de semana e final de semana eu vou fazer o resto, capa, por aí vai. Isso aqui também é fundamental, porque se eu deixar para fazer tudo todos os dias, como eu sei que eu não tenho habilidade com as coisas ainda, isso vai me levar tempo e vai dar errado. Então, beleza. Agora que eu tenho a visão do trabalho e sabotadores, e eu criei um cronograma de acompanhamento, é de fato começar a executar. Os desafios técnicos os requisitos técnicos do desafio eu não vou explorar aqui porque não faz muito sentido. Né? Como que eu estou, porque eu estou aprendendo, eu estou descobrindo a melhor forma de tocar este desafio, porque, veja, não é só eu vim aqui por 15 dias e falar na frente da câmera. Não é só isso. Eu quero desenvolver a habilidade. Então, além da prática, eu preciso que seja uma coisa intencional. Qual é a estratégia que eu vou usar? O que é que eu vou analisar? O que é que eu vou corrigir? Que técnica? E por aí vai. Então, está fazendo parte do aprendizado. Tá? Mas eu quis trazer essa visão geral de como que eu estou encarando as coisas, como que eu faço, porque isso aqui acho que é a grande resolução de um problema que eu tinha no passado de querer executar as coisas e não conseguir, que eu falhava. Então você perceba, eu já parti de uma meta muito clara, que faz muito sentido para mim, que é ter uma consultoria online validada. Eu quebrei o trabalho, eu fui atrás de entender o que é que fazia composição desse trabalho. Eu escolhi o caminho por qual eu vou seguir, que é através de vídeo do YouTube. Eu defini os sabotadores, eu tenho um cronograma, está tudo conectado com a mentalidade que eu mostrei na aula passada, no vídeo passado. Então, assim,
pense, eu falei sobre método, eu falei sobre a diferença de você ter uma mentalidade, focar muito mais em aprender a mentalidade do que a ferramenta, que é exatamente isso que eu estou trazendo aqui. E quebra de um trabalho grande, estruturação, gestão de riscos, ter cronograma para poder acompanhar, tudo isso vai facilitar, vai garantir que a coisa dê certo no final. Tá? Então, assim, está dada a largada para o desafio dos 15 dias. Já curte esse vídeo, comenta o que é que você está achando aqui do canal. É muito importante saber a sua percepção. E fica ligado porque você vai ver nos próximos vídeos os 15 dias do meu desafio falando com a câmera e como que eu irei desenvolver essa habilidade de forma rápida. Te vejo lá.